Bom dia a todas e a todos. Lógico, começar por agradecer o convite, cumprimentar a Engenharia Paula Teles e toda a equipa, cumprimentar todos os presentes. Como devem saber, e aproveitando aqui o repto, caminhar é pertencer, nós, Leiria, nas últimas semanas fomos, eu vou dizer, o concelho mais impactado pelas tempestades todas, e vou dizê-lo com base nos números que todos conhecem, porque é um facto. E entendemos que era importante também aqui virmos partilhar convosco aquilo que foi a nossa experiência, mas acima de tudo aquilo que foi a forma como procurámos implementar soluções rápidas que mantivessem a capacidade de mobilidade e de circulação em todo o concelho, até porque, e dizer-vos que pode parecer, e daquilo que vos vou mostrar, pode parecer que apenas estivemos condicionados ao nível das estradas, mas a verdade é que mesmo este princípio, aquilo que é o repto que é lançado, o caminhar é pertencer, nem isso conseguimos fazer. Portanto, a madrugada do dia 28 de janeiro, quando passou a haver condições de segurança para as pessoas virem para a rua, esta também foi uma realidade com que nos deparámos. Nem sequer era possível andar a pé em muitos dos espaços que são espaços emblemáticos da cidade e do concelho, e eu começaria precisamente por um vídeo que partilha um pouco daquilo que foram estes dias, mas acima de tudo daquilo que é a fase seguinte, e é isso que nós também nos queremos focar hoje. O vento não se prende. Foge sem ser perseguido. Arrasta. Grita. Destrói. A água não se trava. Entra sem ser convidada. Invade. Insiste. Domina. Silêncio. Fica o que resta. Ficamos nós. Rostos incrédulos. Vidas suspensas no escuro. Depois do choque, a urgência do compromisso. Porque o vento não assume responsabilidade. A vida tem de voltar. Passos firmes regressam às ruas. No movimento discreto de quem recomeça. Limpa. Repara. Cuida. Ilumina. Alimenta. Está presente. Num trabalho contínuo. Gesto a gesto. Dia a dia. Voltam as vozes e ouve-se. Leiria. Determinada a reerguer-se. Portanto, isto espelha um pouco daquilo que o nosso território, mas especialmente as nossas pessoas viveram. Antes de avançar, quero fazer também um agradecimento a todos os que estão aqui. Direto ou indiretamente, muitas das pessoas no nosso país ajudaram, e muito. Algumas das pessoas que estão aqui, inclusivamente, foram voluntárias e deslocaram-se a Leiria, quiseram também ajudar a limpar, a repor telhados, a levar alimentos, e digo-vos que foi a maior... Desde que eu conheço Leiria, e nós, como também sabem, temos passado por vários eventos similares, foi sem dúvida aquele que gerou a maior onda de solidariedade. Portanto, antes de avançar, queria fazer esse agradecimento, porque tenho a certeza que alguns dos que estão aqui conhecem ou estiveram diretamente envolvidos também naquilo que foi o apoio a toda esta região e que ainda nos estamos a levantar, mas acima de tudo é importante fazer este agradecimento porque... temos perfeita certeza que muitos se identificaram com aquilo que viram nas imagens de televisão, mas também dizer-vos que só quem lá esteve tem real noção do impacto que tudo isto aqui gerou e vai levar largos meses, se não anos, para que principalmente aquilo que é a estabilidade emocional de todas as pessoas que estavam naquele território volte a ter algum equilíbrio e alguma condição pré-Cristine e o comboio de tempestades. Portanto, o meu agradecimento a todos e faço de forma muito humilde e reconhecida porque foi absolutamente extraordinário. Fomos completamente atropelados por toda a ajuda que nos chegou e continua a chegar, e quero também aqui hoje fazer esse agradecimento. Relativamente ao que nos trouxe cá,
e agora focando-nos um bocadinho naquilo que aconteceu, para depois avançarmos para as práticas e a lógica do reerguer. Nós começámos no dia 28 de janeiro com a Cristine, e depois tivemos uma sequência de tempestades que todos vocês também conhecem. Portanto, nós começámos primeiro com um episódio nunca antes registado em Portugal de vento, que originou a queda de estruturas um pouco por todo o concelho. Portanto, nós, pela primeira vez, todo o concelho foi impactado. Foi a primeira vez que isto aconteceu. No Leslie foi apenas a parte norte. Tivemos uma ciclogente explosiva também em 2013, também foi só na parte norte. Portanto, havia sempre uma parte do concelho que estava operacional e que nos permitia ter alguma capacidade de suporte, algo que desta vez não aconteceu. Depois disso, precipitação prolongada e insistente. Passámos de um cenário de queda de estruturas ainda não resolvidas para cheias e inundações, como viram ali nas imagens. E logo a seguir passámos para vários fenómenos de movimentos de massas que, por exemplo, destruíram várias estradas e condicionaram também aquilo que é a lógica da habitação e da mobilidade dentro do próprio concelho, o que levou a uma série de adaptação e readaptação de vários sistemas, onde se inclui também a mobilidade e, por exemplo, o sistema público de transportes, como vamos ver a seguir. Este episódio, e como vos disse, é algo sem precedentes, portanto, mesmo aquilo que a informação prévia que tínhamos relativamente à depressão Cristine, nada fazia prever algo desta intensidade, severidade, mas acima de tudo que sequer que entrasse no Concelho de Leiria. Portanto, há relativamente a alguns cenários a possibilidade de nós prepararmos, ou pelo menos tentarmos proteger algumas estruturas, no caso de cheias, por exemplo. Num episódio destes é possível porque ninguém consegue parar o vento. Portanto, mesmo nesta lógica de como é que nós já retirámos, e não estamos apenas e só a refazer o que foi destruído, mas a reconstruir de forma diferente e a aumentar a resiliência, nomeadamente dos espaços públicos e dos edifícios públicos, onde se inclui também a questão da arborização. Eu sei que ontem tiveram aqui uma intervenção sobre isso. Portanto, também a questão da arborização dos espaços urbanos, mas do concelho como um todo, está a ser repensada. As árvores mais impactadas, a espécie mais impactada, por exemplo, foi o pinheiro bravo. E é a espécie per si marca de Leiria, o pinhal de Leiria que todos conhecem. E foi aquilo que nós perdemos. Todo o pinhal que ainda existia após 2017, agora deixou de existir também. As primeiras horas, o que é que nos aconteceu? Portanto, ficámos sem eletricidade, sem água, sem comunicações e sem capacidade nenhuma de nos movimentarmos dentro do concelho. Portanto, a lógica que procurámos implementar logo nas primeiras horas foi libertar as principais vias de circulação. Porquê? Porque precisávamos prestar socorro às pessoas e também precisávamos de fazer movimentar coisas dentro do concelho, porque queríamos levar água, queríamos ir levar geradores, queríamos ir buscar pessoas e retirar pessoas de sítios que ficaram completamente destruídos. Essa foi a primeira prioridade e nós, ao fim de 3 dias, conseguimos ter o concelho completamente liberto e capacidade para nos movimentarmos dentro do concelho. Durante este período, que foi para além da situação de calamidade, a declaração de situação de calamidade, tivemos 344 pessoas desalojadas e dizer também que ainda hoje temos 7 que ainda não voltaram a casa. Portanto, ainda perdura no tempo também esta circunstância. Estradas, serviços públicos condicionados e algumas imagens que também viram há pouco no vídeo de várias infraestruturas públicas essenciais para o funcionamento da comunidade que ficaram muito afetadas. Por exemplo, a Segurança Social ainda hoje não está a funcionar. Portanto, o edifício ainda não está reparado para poder operar tal como o conhecíamos antes. Em termos de estragos, esta imagem que vem aqui foi uma das estruturas também muito impactada, é um quartel de bombeiros. Portanto, quando nós dependemos destas infraestruturas para o socorro, o apoio à população, também estas infraestruturas ficaram danificadas. Não foi a única, esta foi a que teve mais danos, mas também, e desculpem dizer o seguinte, apesar disto que vocês estão a ver aqui, continuaram a prestar socorro. Nunca pararam. E houve a queda do telhado, que vocês veem aqui, originou 2 bombeiros feridos e nunca pararam de socorrer as pessoas. Isto também demonstra um pouco a resiliência e a forma como interpretaram estes dias todos de forma sequencial. Nunca ninguém, porque eu não tenho telhado em minha casa, portanto vou... Não. Houve muitas pessoas que se mobilizaram e que deixaram para segundo plano aquilo que eram os seus bens para conseguir prestar socorro, e isso é absolutamente extraordinário nas circunstâncias que estávamos a passar. Alguns números que quero partilhar também convosco. Nós até agora, o levantamento que fizemos, portanto, os prejuízos estimados só naquilo que é espaço público, entenda-se edifícios públicos, espaço público, estamos a falar de um prejuízo a rondar os 243 milhões de euros e é algo que ainda não está fechado, este valor. Muitas infraestruturas críticas, que nós dizemos críticas, que ficaram afetadas, centros de saúde, escolas,
quartéis de bombeiros, o edifício da PSP da GNR ficaram muito danificados, portanto também ficaram muito limitados na sua operação. Das nossas escolas, 112 ficaram danificadas, portanto nós ainda temos miúdos, as nossas crianças e jovens já regressaram à escola. Nós, ao fim de 12 dias, sensivelmente, todos já estavam a ter aulas e entendemos que isso, acima de tudo, a questão psicológica era crucial para que as nossas crianças tivessem esse apoio também num espaço controlado e isso foi conseguido, mas ainda temos crianças que estão a ter aulas fora das escolas, portanto, e aí é um processo que ainda vai levar algum tempo. A nossa estimativa são cerca de 8 milhões de árvores afetadas, portanto, se pensarem em todos os incêndios que já houve dentro do Concelho de Leiria, todos juntos, não prefaz a área afetada, portanto, é algo que relativamente à dimensão floresta não tem precedentes, portanto, esta estimativa e até pode pecar por escassa. Só no Concelho de Leiria, mais de 2.200 participações de danos e invitações. Nós conseguimos montar logo no terceiro dia uma plataforma para que as pessoas pudessem ir logo reportando os danos, porque também nos permitia a nós ter uma priorização das intervenções já numa primeira instância de estabilização de emergência e depois de recuperação. Mais de 80 empresas afetadas. Esta dimensão da indústria e da economia ainda é muito difícil perceber qual será o verdadeiro impacto. Há empresas que ainda não recuperaram a atividade e há outras que estão a equacionar se efetivamente vale a pena investir, porque algumas estão completamente destruídas. Portanto, estamos a falar de quase começar do zero e são negócios, em muitos casos nós temos muitas pequenas e médias empresas e é isso que caracteriza esta região e há, sem dúvida, muita dificuldade em recuperar depois a sua atividade. 120 registros também nas associações, clubes, IPSS, etc. Portanto, aqui o resumo é que ninguém ficou de fora. Portanto, toda a gente foi impactada dentro do Concelho, direta ou indiretamente, o que colocou em causa precisamente a lógica da resposta e a capacidade que tivemos depois de nos organizar e de começar a repor. Isto é só uma imagem dos briefings diários que fazíamos para todo o Concelho, nesta com a presença do Presidente da República, que foi importante e também partilhar isto convosco, porque há pouco disse, só quem lá esteve é que sabe o que é que efetivamente aconteceu. A maior dificuldade que tivemos nos primeiros dias foi que o resto do país percebesse a gravidade do que tinha acontecido naquele território. E que não estávamos a pedir nada, absolutamente nada, que não fosse o absolutamente crucial e essencial para devolver algum conforto e dignidade àquelas pessoas todas. Portanto, essa foi, sem dúvida, a maior dificuldade. E nada tem a ver com o facto de nós não termos comunicações. Portanto, tem a ver com uma série de fatores, e que hoje não vou passar por eles aqui, mas essa foi sem dúvida a maior dificuldade que sentimos. E nada tem a ver com depois a movimentação, a solidariedade, o voluntariado que apareceu a seguir, mas foi nos primeiros dias a dificuldade que houve em perceber-se o real impacto do que tinha acontecido, não só no nosso concelho, mas naquela região toda. Prioridade, apenas para partilhar convosco o que aconteceu. Lógico que a ativação dos meios de resposta de emergência foi automática, portanto tudo o que tínhamos foi colocado na rua. E a mobilização das equipas depois de âmbito nacional aconteceu depois de forma gradual. Nós tivemos equipas de norte a sul do país a apoiar-nos na desobstrução de vias em primeira instância e depois também na resolução das cheias e da evacuação de pessoas durante largos dias. Mais importante que isto tudo foi aquela sala que viram funcionou desde a primeira manhã, portanto logo no dia 28 de manhã, em que tínhamos todas as entidades com assento, representatividade, porque a dificuldade das comunicações era óbvia e tínhamos que ter a capacidade de emitir, primeiro lado, receber informação, emitir ordens e conseguir colocar as coisas em andamento em tempo útil, considerando os danos que tínhamos. Para que percebam, nós passaram pelo nosso Concelho mais de 12 mil operacionais de todas as entidades que possam imaginar, bombeiros, polícias, militares da GNR, Exército, fuzileiros, Cruz Vermelha Portuguesa, etc., mais de 3.800 veículos. Só nós, município, mobilizámos 129 geradores que foram, alguns cedidos a redes para colocar em PTs para que bairros pudessem ter eletricidade, outros a IPSS, outros a centros de saúde, para que conseguirmos rapidamente ter serviços a funcionar. 225 profissionais e mais de 5.000 voluntários que nos apoiaram depois nas operações de limpeza, de reconstrução, de reparação de telhados, o que foi uma mobilização absolutamente extraordinária. Um dos maiores desafios que tivemos, em primeira instância, foi telhados sem telhas e precipitação consistente nos dias seguintes. Portanto, começámos logo a distribuir lonas e manga plástica logo a partir do segundo dia, a partir de um ponto. Percebemos claramente que a procura ia ser tremenda, portanto, mobilizámos várias empresas a nível nacional para a produção de lona em série e que depois pudéssemos, pelo menos, cobrir os telhados.
e a seguir também montámos o que nós chamamos o Armazém Solidário para a distribuição de telhas e conseguimos chegar a cerca de 40 mil pessoas. Depois montámos um projeto chamado Telhado Solidário, em que nós conseguimos mobilizar equipas, empreiteiros, etc., que iam freguesia a freguesia recuperar os telhados das pessoas que não o podem fazer, até porque 2 das vítimas mortais que tivemos após o dia 28 foram de quedas de telhados, pessoas que subiram aos telhados para reparar os telhados, e 487 toneladas que fomos distribuindo de alimentação a mais de 10 mil famílias. Dizer-vos também, antes de avançar, que levantaram-se aqui vários desafios posteriores. Para além da questão da mobilidade, também a questão da segurança e da saúde pública. Segurança, já vos falei das quedas de telhados, tivemos uma morte por inalação de monóxido de carbono. Porquê? Utilização de geradores. Como começou a haver, e não significa que tenha sido assim tão frequente, rumores a circular que havia pessoas a fazer furtos de combustível e a fazer furtos de geradores. Portanto, as pessoas que tinham pequenos geradores que montavam para colocar o frigorífico a funcionar, para não perder o que tinham nas suas arcas, colocaram geradores dentro de casa ou dentro de espaços fechados. Portanto, uma das pessoas que morreu dentro do concelho foi durante a noite, quando foi verificar o nível de combustível, estava num espaço fechado e acabou por falecer por inalação de monóxido de carbono. Portanto, tivemos que ir sem comunicações, ir conseguindo chegar às pessoas para que readaptassem os seus comportamentos e reduzir o número de vítimas, porque continuávamos a ter pessoas depois daquele episódio que estavam a falecer e tínhamos feridos graves, etc. E era extremamente complexo, com as condições, quer do próprio hospital, mas também da prestação de cuidados, de mantermos isto perfeitamente viável e a funcionar. Há depois aqui um outro ponto que tem a ver com a forma como começámos a ir às pessoas. Nós optámos por colocar equipas na rua a percorrer o concelho todo, logo desde o início, assistentes sociais, psicólogos, e também pessoal administrativo, porque era importante começar a perceber, a fazer o levantamento dos danos, mas ao mesmo tempo que conseguíssemos ir alimentando a tal plataforma que chamámos estragos.pt, para conseguirmos ir imediatamente tendo uma caracterização dos danos. Portanto, nós depois montámos, e que ainda hoje está a funcionar no Mercado de Santana, no centro de Leiria, quem conhece, aquilo que chamámos o Gabinete de Reerguer Leiria, onde fizemos atendimentos sociais, atendimentos psicológicos, visitas domiciliárias, porque há pessoas que não tinham e não têm ainda hoje mobilidade, portanto, fomos ter com essas pessoas, e mais de 3.400 atendimentos, que depois, quando a plataforma para as candidaturas para a reconstrução das habitações foi aberta, era fundamental, porque muitas pessoas não tinham essa facilidade e ainda hoje não têm comunicações, portanto, não têm internet para conseguir fazer esse mesmo registro. Como vos disse há pouco, em 12 dias úteis tínhamos as nossas crianças todas de volta à escola, e este foi um processo muito rápido. Também dizer-vos que isto não foi um processo pacífico. Portanto, nós tivemos reclamações de pais porque é que já havia alunos nas escolas e os deles ainda não estavam, e tivemos o inverso, que é porque é que os alunos já estavam na escola e outros não estavam porque faltava uma telha ou faltava uma... Não é um processo fácil, até porque as pessoas estavam emocionalmente desestabilizadas, mas nós fomos andando. Focando na mobilidade, e para não me alongar muito, esta imagem que vem aqui era o terminal rodoviário de Leiria, na Avenida Heróis de Angola, num ponto central da cidade. Toda a cobertura ruiu, estavam lá dentro 36 autocarros, entre expressos e rede urbana e interurbana, portanto a operação ficou muito condicionada e deixámos de ter terminal. Este deixámos de ter terminal, na prática o que isto significou foi a âncora de todo o sistema de transporte rodoviário deixou de existir. E nós continuámos a ter expressos a virem para Leiria. Portanto, apesar de ninguém circula, mas tudo o resto que estava a funcionar continua a funcionar. Portanto, nós temos que encontrar uma solução. Também no transporte interurbano e no transporte urbano tivemos que fazer adaptações. Em primeira instância, porque ninguém se mexia. A partir da segunda semana, porque havia zonas debaixo d'água. Portanto, esta agilidade e no processo de tomada de decisão foi fundamental para garantir que as pessoas continuavam a ter mobilidade. Se conseguimos chegar a todos, lógico que houve uma altura em que tivemos que recorrer a embarcações, como viram ali, para conseguir fazer com que as pessoas pudessem sair e ir fazer a sua vida e regressar, em alguns casos. Aquilo que nos focámos, transporte urbano, garantir que as pessoas podiam vir fazer as suas compras ao supermercado, porque depois, como não havia eletricidade, só havia na cidade, a lógica normal é que as pessoas das freguesias queriam vir à cidade para conseguir comprar bens alimentares, ou para vir ao estádio, onde tínhamos um dos pontos para vir buscar bens alimentares, ou lonas ou telhas. Portanto,
Rapidamente tentámos colocar todo o transporte urbano a funcionar. Lógico que tivemos de fazer aqui adaptações das linhas e depois como é que eu comunico as alterações às linhas quando não tenho forma de comunicar. Portanto, os veículos que encontramos foi reuniões diárias com todos os presidentes de junta de freguesia para diariamente fazermos um ponto de situação e transportarem eles estas informações para as freguesias e conseguir chegar ao maior número de pessoas possível. Obviamente também que tivemos muitos abrigos de transporte público danificados, quando digo muitos, mais de 80% ficaram com danos e alguns completamente destruídos. E depois era como é que nós conseguimos ter, Leiria tem um sistema de informação em tempo real, que está associado ao nosso sistema de Smart City. Como é que isto era possível manter, uma vez que não havia comunicações? Ou seja, como é que eu consigo comunicar se um autocarro está atrasado ou se foi suprimida uma linha quando não tenho forma de comunicar com as pessoas? Portanto, os próprios autocarros dos operadores passaram a ser também eles próprios veículos de comunicação para nos permitir ter esta gestão. E esta informação contínua foi feita através dos canais digitais, lógico, para dentro da cidade, porque rapidamente foi possível recuperar alguma capacidade de transmissão. Para as freguesias teve que ser quase cara a cara, porque não tínhamos outra forma de o fazer. O que é que implementámos? Bem, precisávamos de um terminal. Aquela obra, aquela estrutura que vem aqui, metálica, esta aqui, é o novo terminal que está em construção. Ou seja, que ia substituir aquele que desapareceu no dia 28. Mas não está pronto. A solução, e uma vez que já tínhamos iniciado a análise da reorganização da operação para passar a funcionar aqui, foi, entre a piscina municipal e o novo terminal, montar isto que vocês veem aqui. É uma tenda que tem a capacidade para funcionar como terminal. Ou seja, na semana a seguir nós tínhamos um terminal em Leiria a funcionar. Isto levantou-nos aqui uma série de desafios. Portanto, primeiro é como é que conseguíamos e em quanto tempo fazer isto. Dizer-vos que eu sou beirão, portanto digo isto sempre com muito orgulho. Tivemos uma empresa do Norte que fez isto que vocês estão a ver ali em 3 dias. Portanto, chegou, fez sapatas, montou, colocou a tenda de pé. Extraordinário. Mudaram-se para lá, trabalharam incessantemente, perceberam o desafio e aquilo que era a nossa necessidade premente de criar condições para que houvesse alguma recuperação de normalidade e digo com bastante orgulho que das primeiras infraestruturas que colocámos em funcionamento foi o terminal rodoviário. Porque entendemos que era uma peça fundamental para alguma normalidade dentro do concelho, que as pessoas sentissem que se podiam continuar a mexer e que havia pessoas a chegar e a sair de Leiria na mesma e que tinham algum conforto para o conseguir fazer. Portanto, 12 linhas em operação, 12 cais para as pessoas poderem aceder, zona de passageiros, bilheteira, serviços de apoio, estacionamento. Portanto, esta foi a solução que encontramos. Não era propriamente agradável quem chegava a este espaço porque o nosso estaleiro, digamos assim, passou a ser uma zona aqui deste lado, onde tínhamos todas as infraestruturas que foram destruídas, foram transportadas para ali, tínhamos todas as árvores que estávamos a remover também neste sítio. Portanto, era assim um estaleiro um cenário um bocadinho dantesco, mas era o espaço que nos permitia também ter condições e segurança para implementar esta estrutura. O que é que fomos fazendo depois gradualmente? Reestruturar a rede, perceber efetivamente o que é que teríamos que adaptar, porque tivemos estradas que foram encerradas durante largos dias, portanto tivemos que estar a refazer a rede de transporte público e também garantir alternativas como o transporte flexível a pedido, etc., que conseguisse garantir que as pessoas podiam mover-se dentro deste território. Portanto, aquilo que nós assistimos depois com o funcionamento do terminal, lógico que se vos digo que isto ao início foi maravilhoso, funcionou, não. Nós tínhamos pessoas que continuavam a ir para a Avenida Heróis de Angola para ir apanhar os seus expressos, que a informação, apesar de nós termos transmitido isto antes, até deste começar a funcionar, não fluiu da forma que nós desejávamos. Era estranho, ou pelo menos ao início era estranho perceber como é que isto iria funcionar como terminal. A verdade é que aquilo que tem sido o feedback dos utilizadores é bastante positivo, mesmo relativamente àquilo que era o edifício anterior e à lógica que existia relativamente ao funcionamento. Também o facto de já retirarmos, em média, por dia, cerca de 350 a 450 autocarros de dentro do núcleo da cidade, teve já e tem já um impacto considerável relativamente àquilo que são as dinâmicas da cidade, trânsito, etc., que acaba por adiantar um bocadinho aquilo que é o funcionamento do novo terminal. Para concluir, dizer-vos que o nosso entendimento é que, para além de tudo que era óbvio, que era precisávamos ter eletricidade, precisávamos ter água, precisávamos ter comunicações, era importante também que as pessoas sentissem que havia liberdade para se movimentarem dentro do concelho.
E quando digo dentro do Conselho, é dentro do Conselho como um todo, mas também para entrar e sair do Conselho. Daí que a aposta, e como vos disse, esta foi a primeira infraestrutura que recuperámos em pleno, foi do terminal rodoviário, porque entendemos que isso era importantíssimo, quer para nós conseguirmos mover-nos, quer para nós também conseguirmos fazer chegar e sair pessoas de dentro do Conselho. Se foi um processo fácil, como devem calcular, não de todo. Primeiro, pela ausência de comunicações. Segundo, porque o próprio operador ficou com muito material circulante completamente inoperacional. E também aqui a solidariedade foi importante porque nós ainda hoje temos autocarros da Carris a circular em Leiria e a funcionar no serviço urbano. Portanto, também esta lógica que numa parte é concorrencial, mas que neste caso houve logo a disponibilidade dos operadores de se apoiarem mutuamente e de colocar autocarros para que este sistema funcionasse, foi praticamente automático. Portanto, na semana a seguir nós tínhamos o sistema urbano a funcionar, interurbano a funcionar e um terminal que conseguisse dar resposta depois à procura que houve na cidade. Para concluir, onde é que estamos? Estamos a repensar tudo isto. Nós tínhamos um plano, tínhamos ações em curso, tínhamos muitos projetos já a decorrer, como o caso do novo terminal rodoviário. Posso dizer-vos que já foi alterado no pós-28 de janeiro, relativamente a algumas coisas que estavam a ser feitas. Estamos a repensar a cidade, estamos a repensar a lógica depois de um episódio destes, que, como vos digo, não tem precedentes, porque até agora todos os eventos semelhantes não tinham tido impacto na zona urbana e desta vez não só tiveram impacto, como praticamente destruíram a zona urbana toda. E daí que a nossa obrigação é precisamente repensar a cidade como um todo, porque o que chegámos à conclusão é que todas as opções que tivemos ou que vamos ter, direto ou indiretamente, irão impactar depois com a qualidade de vida e com o futuro e a resiliência do território. Portanto, não é possível trabalhar qualquer uma das áreas funcionais de uma cidade de forma isolada. E se nós, não é que tivéssemos dúvidas, depois de tudo aquilo que passamos nestas semanas, ficou muito claro que ou há um pensamento estruturado, organizado, mas acima de tudo focado no médio e longo prazo, ou muito dificilmente vamos ter resultados positivos. E eu ainda há bem pouco tempo disse isso. Leiria tem um plano municipal de adaptação às alterações climáticas, um plano de ação climática, tem tudo o que muitos dos municípios que estão aqui também têm. Tem muitas ações implementadas, mas o que ficou também muito evidente é que ou nós todos nos mobilizamos para efetivamente incrementar a resiliência nos nossos territórios, ou por muito que uns puxem e os outros não, o resultado final vai ser muito, muito menor do que aquilo que poderíamos efetivamente conseguir. Portanto, o meu obrigado. A Leiria continua a ser um território magnífico. Convido-vos a continuar a visitar-nos. Se forem à nossa cidade, não está igual, é impossível, mas continua com todas as condições para vos receber e, da nossa parte, também agradecer a partilha que tem sido feita aqui e não só, e continuaremos disponíveis para também colaborar convosco. Muito obrigado.